Olá a todos, meu nome é Ronaldo Luiz Alonso. Essa é a nossa 7ª aula de eletrônica. Nessa aula nós vamos falar sobre capacitores em corrente alternada. Bom, vamos começar então nossa 7ª aula de eletrônica básica, falando aqui inicialmente sobre como ler valores de capacitores. Então, a primeira forma como um valor de capacitor pode vir impresso no corpo de um capacitor é a forma como está mostrada aqui nessa figura, né, onde nós temos um capacitor cerâmico. Capacitores cerâmicos geralmente têm capacitâncias na ordem de picofarads. Então, geralmente, quando você tem um valor inteiro, com 3 algarismos aqui impressos no corpo do capacitor, essa capacitância está expressa em microfarads. E você tem também um algarismo, né, que vai indicar para a gente a tolerância desse capacitor. Então, como é que nós lemos a capacitância aqui? Bom, o primeiro algarismo, o primeiro dígito corresponde ao primeiro algarismo da leitura. O segundo dígito corresponde ao segundo algarismo da leitura e o terceiro algarismo corresponde ao número de zeros que você vai colocar depois dos primeiros 2 algarismos aí para você ter a capacitância em picofarads, certo? Então, no caso desse capacitor aqui, 332, eu tenho o primeiro dígito é 3, o segundo é 3, e esse 2 aqui significa para mim um número de zeros. Então, eu tenho 0, 0 aqui. Então, 3.300, o quê? Picofarads, porque eu tenho um capacitor cerâmico, e geralmente o capacitor cerâmico tem capacitância na ordem de picofarads. Então, nesse outro caso aqui, por exemplo, 104, né? Então, o primeiro algarismo é 1, o segundo algarismo é 0, e depois do 0 eu tenho mais 4 zeros aqui para completar o valor da capacitância desse capacitor. Então, aqui não é 104 picofarads, mas sim 100 mil, né? 100 mil picofarads, 100 mil picofarads ou 100 nanofarads, ok? Você tem também capacitores cerâmicos com capacitância fracionária, né, onde você coloca o P no meio quando a capacitância é dada em picofarads. Então, por exemplo, 8P2 significa 8.2 picofarads. Ou você pode ter a capacitância direta impressa em picofarads, por exemplo, 6.8 picofarads aqui no caso. Para capacitores de até 10 picofarads, né, você tem letras aqui indicando tolerância, tá? Então, você tem a letra B, C, D, F e G, né? A tolerância, nesse caso, é expressa em picofarads, né? Ou seja, para capacitores até 10 picofarads, a letra que segue o número, né, é a tolerância do capacitor e essa tolerância é dada em picofarads. Então, por exemplo, se aparecer a letra B, significa que o valor do capacitor pode variar 0.1 picofarads para mais ou 0.1 picofarads para menos. Se aparecer a letra C, o capacitor pode apresentar capacitância 0.25 picofarads para mais ou 0.25 picofarads para menos, certo? Já para capacitores com mais de 10 picofarads, tá? Você tem as letras F, G, H, J, K, M, S, Z e P. E nesse caso a tolerância é expressa em porcentagem. Então a letra F, por exemplo, significa uma tolerância de mais ou menos 1% em relação ao valor do capacitor. Então, se o seu capacitor, por exemplo, tem 100 picofarads, né? 1% de 100 é 1. Então, ele pode variar 1 picofarad para mais ou 1 picofarad para menos, ok? E o pior caso aqui é a letra P, né? Onde a tolerância pode ser de 0 a 100%, né? Ou seja, a capacitância pode variar de 0 picofarads até o valor do capacitor aqui. Então, nesse caso aqui, você teria uma capacitância indefinida aí no caso, ok? Capacitores de poliéster geralmente têm a capacitância expressa em nanofarads. Então, por exemplo, 10N significa o quê? 10 nanofarads, né? 1N2 significa o quê? 1.2 nanofarads, ok? Então, 1.2 nanofarads, porque eu tenho o N aqui. O N ele entra no lugar do ponto, tá? 2N2, 2.2 nanofarads. 8N2, 8.2 nanofarads, ok? Então, aqui eu tenho uma tabela, tá? Onde aqui eu tenho o valor do capacitor em picofarads e aqui a inscrição que vai estar no corpo do capacitor, né?
E aqui também a inscrição, outro tipo de inscrição possível que pode estar no corpo do capacitor. Então, por exemplo, um capacitor de 1 picofarad pode ter simplesmente a inscrição 1 aqui, né? Por que só 1? Porque você não tem o segundo algarismo, né? Você só tem o algarismo 1, e você também não tem número de zeros, porque você tem 0 zeros. Então, quando você tem 0 zeros, você não coloca nada aqui, certo? Ele também pode vir com a inscrição 1P0, onde o P entra no lugar do ponto, e o P também indica capacitância em picofarads, certo? Então, seria 1.0, como é P, picofarads, certo? 1.2 picofarads, 1,2 picofarads, poderia aparecer no corpo do capacitor como 1.2, ou 1P2. 1P2, o P significa ponto, o P entra no lugar do ponto, e significa picofarads. Então, 1.2, o quê? Picofarads. E assim por diante, né? 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, né? 6.8, 10. Né? Como que vai aparecer o 10? O 10 vai aparecer 1, 0. Só 2 algarismos. Por quê? Porque você não tem número de zeros aqui, você tem 0 zeros. Então, como você tem 0 zeros, né? Você não vai colocar o 0 aqui. Né? E aqui vai aparecer como simplesmente 10. Certo? Porque você não tem parte fracionária, então vai aparecer 10. Então continua, né? 12, 15, 18, né? Até 100 picofarads. 100 picofarads vai vir escrito no corpo do capacitor 101. Então esse primeiro 1 aqui é o primeiro algarismo da capacitância. Esse segundo 0 aqui é o segundo algarismo da capacitância. E esse 1 aqui significa que eu tenho um 0. Apenas um 0. Então 101 significa o quê? 101 picofarads? Não. Significa 100 picofarads. Ok? Mas 100 picofarads é 0,1 nanofarads. Então você tem a inscrição N1. O que significa N1? Você tem um 0 aqui, é como se você tivesse um 0 aqui antes do N, o N fosse o ponto e esse 1 aqui fosse a fração, certo? Então 0,1 o quê? Nanofarads ou 100 picofarads. Continuando, 120 iria ser representado como 121. Aqui está errado, tá? Aqui é 121, né? Por quê? Primeiro algarismo 1, segundo algarismo 2 e 1, 0, ok? Ou 0,12 nanofarads, né? Porque aqui seria 0, aqui seria o ponto e aqui seria 12, 0,12. Então, 150 seria 151, certo? 151 aqui. Ou N15, né? 0,15 o quê? Nanofarads, tá? 180 N18, 220 N22, assim sucessivamente, até 1000, né? 1000 picofarads. 1000 picofarads seria representado como 102. Por quê? Primeiro algarismo, 1. Segundo algarismo, 0. Né? Então, 1, 0. E mais 2 zeros aqui, né? Então, esse mais 2 zeros aqui seria esse 2 aqui, né? Mas 1000 picofarads é 1 nanofarad. Então, 1 ponto, e aqui como não tem nada depois do N, 0. Então, 1.0 o quê? Nanofarads. Então, como nós vimos, né, para valores de 1000 a 100.000 picofarads, né, por que de 1000 até 100.000? Né? Porque 1 milhão de picofarads já é 1 microfarad. Né? Então, para de 1000 até 100.000 picofarads, na codificação, podemos suprimir os zeros da potência de 10 e substituí-los por uma letra N, que significa nanofarads, né? Então, por uma letra N minúscula, já que sabemos que 1 nanofarad é 1000 picofarads, certo? Na faixa de 1000 picofarads a 8.200 picofarads, você tem os capacitores comerciais, né? Com valores de 1.200 picofarads, 1.500 picofarads, ou 1.2 nanofarads, né, 1.200 picofarads, é a mesma coisa que 1.2 nanofarads. 1.500 picofarads é a mesma coisa que 1.5 nanofarads. E assim sucessivamente. Bom, existe também a possibilidade de especificarmos uma capacitância em microfarads, né? Então, geralmente, quando você tem uma capacitância aqui fracionária, né, por exemplo, 0.001, tá, inscrito no corpo do capacitor, é porque a capacitância está em microfarads. Então, por exemplo, 0.001 seria 0.001 microfarad, tá? Ou 1 nanofarad, ou 1000 picofarads, tá? Porque 1 nanofarad é 1000 picofarads, ok? Então,
Dessa forma, os capacitores de 1000, 1500, 1800, 2200 picofarads correspondem respectivamente a 0,001 microfarad, né, ou seja, 1 nanofarad, tá? 0,0015 microfarads, ou seja, né, 1,5 nanofarads, né, ou 1500 picofarads, tá? 0,0018 seria 1,8 nanofarads ou 1800 picofarads, tá? 0,0022 seria 2,2 nanofarads, tá? Ou 2.200 picofarads. Então você tem essa regra aqui para quando o valor no corpo do capacitor vier com pontos seguido de zeros, tá? É porque a capacitância ela está em microfarads, tá ok? Os capacitores de poliéster geralmente têm capacitância na ordem de nanofarads, ok? Então, a exemplo dos capacitores cerâmicos, eles podem ter vários tipos de codificação. Então, por exemplo, 10N significa o quê? 10 nanofarads. 1N2 significa o quê? 1,2 nanofarads, ok? Então, sendo assim, um capacitor de 10.000 picofarads, ou seja, 10 nanofarads, né, ele pode ter seu valor representado de três formas diferentes. Então, como 10.000 picofarads é 10 nanofarads, você pode representar por 10N. Ou você pode representar em microfarads também se você colocar uma capacitância aqui fracionária, um valor fracionário. Então, lembra que eu falei, um valor fracionário significa capacitância em microfarads. Então, 0,010 aqui seria o quê? 0,01 o quê? Microfarads. Ou Mi01, né? Esse Mi aqui entra no lugar do ponto. Então, 0,01 o quê? Microfarads, ok? E no caso de capacitores de poliéster, geralmente eles têm uma faixa de valor diferente. Então, normalmente a gente usa as letras M, K e J para tolerância. Então, M seria a tolerância de 20%, K seria a tolerância de 10% e J seria a tolerância de 5%. Então, aqui vamos a alguns exemplos de leitura de capacitores, né? Então, por exemplo, você tem um capacitor com a expressão Mi1. O que significa Mi1? 0,1 o quê? Microfarads, tá? Porque aqui é Mi significa microfarads. Mi47, 0,47 microfarads, certo? Mi82, 0,82 microfarads. Um capacitor de poliéster tem a codificação de seu valor capacitivo um tanto quanto confusa para o principiante. Então, note que quando o valor do capacitor é fracionário, a capacitância é em microfarads, tá? E a letra K indica a tolerância. Já se o valor for inteiro, né? Se o valor for inteiro, a letra K já vai indicar quilo, tá? Então, se você vê um valor fracionário, por exemplo, 0,1K, esse K aqui não significa quilo, tá? Significa tolerância, ok? Então, 0,1K significa 0,1 microfarads, tá? E tolerância, como a gente viu aqui, de 20%. E tolerância, como a gente viu aqui, de 10%, ok? Então, seria 100 nanofarads aí, tolerância de 10%. Então, por exemplo, o principiante ele poderia se confundir aqui também, né? Por exemplo, 0,1M50, tá? Você pode pensar, por exemplo, que esse M é mega. E você pode pensar também que esse 50 aqui é a continuação desse 1, tá? Mas veja que você já tem um ponto decimal aqui, né? Então, 0,1 M50 significa o quê? 0,1 microfarads, tá? 0,1 microfarads, ou 100 nanofarads, tá? Esse M aqui indica tolerância. Então, como a gente viu aqui atrás, né? M significa o quê? 20% de tolerância. E esse 50 que aparece aqui é a tensão de funcionamento do capacitor, tá? Então, seria o quê? Né? Primeiro dígito 1 indica o valor numérico, né? Segundo dígito indica a tolerância. E o terceiro dígito a tensão de trabalho do capacitor. Então, seria 0,1 microfarad, né? Ou 100 nanofarads, ou 100.000 picofarads, e mais ou menos 20% de tolerância com tensão de trabalho de 50 volts. Vamos ver mais um exemplo de leitura aqui. Ponto 15 M50. Então, 0,15 microfarads, tá? M, tolerância de 20%, tensão de trabalho 50 volts. Vamos a outro exemplo. 0,1 K100, né?
0,1 microfarads, tá? K, tolerância de 10%, tensão de trabalho, 100 volts. Então aqui nós temos uma tabela aqui, com valores de capacitância de 1000 picofarads até 1 microfarad, ok? E a gente tem aqui diferentes representações que nós podemos ter, tá? Então, por exemplo, 1000 picofarads é 1 nanofarad, né? Ou 0,01 o quê? Microfarads. Então aqui você vê que a capacitância está em nanofarads, aqui está em microfarads. Veja que a capacitância em microfarads ela é sempre fracionária, tá? Então aqui, ó, 1200 picofarads, 1N2. Então 1,2 nanofarads, tá? 1,2 nanofarads ou 0,0012 microfarads. E assim por diante, né? 1500 picofarads, 1,5 nanofarads ou 0,0015 microfarads. E aí você continua, tá? Continuando aqui, quando você chega a 10.000, então 10.000 picofarads é 10 nanofarads aqui, ok? 12.000 picofarads é 12 nanofarads, né? 10.000 picofarads também é 0,1 o quê? Microfarads. 18, 22, 27, 82, né? Você tem essa outra notação aqui quando passa de 10.000, né? Por exemplo, 10.000 microfarads é Mi01. Você pode colocar Mi01 aqui. Então, o Mi ele vai no lugar do ponto aqui, como eu expliquei para vocês, tá? Então, esse Mi aqui também vai no lugar do ponto. 100 mil picofarads é 100 nanofarads, ou 0,1 microfarads, 1 Mi1, né? Ou, se você preferir na notação antiga, 104, tá? Onde aqui eu tenho 4 zeros, né? Então você tem 10 seguido de 4 zeros aqui, ó, né? 1200, você tem 1200 nano aqui, ou 0,12 microfarads, ou Mi12, ou 124, tá certo? E aí você vai até 1 microfarad, que seria 1, né? 1 aqui, 1 sozinho é um número inteiro. Então, 1, se você vê 1 escrito no capacitor, se for cerâmico, é 1 picofarad. Se for eletrolítico, é 1 microfarad, tá? Então, pode ser 1 aqui também, 1 Mi aqui, onde Mi significa microfarads, ou 105, tá? 105 seria o quê? 10 seguido de 5 zeros, que daria 1 microfarad aqui também para você, ok? Quando a capacitância é um número inteiro, então ela é microfarads ou picofarads, tá? Isso é um ponto pacífico. Agora, por exemplo, você vê 47K, né? E um capacitor de poliéster, né? Geralmente capacitores de poliéster têm capacitâncias da ordem de nanofarads. Então isso daqui vai ser 47.000 picofarads ou 47 nanofarads. Então veja, né, que quando o número é inteiro, né, o K significa quilo, tá? E quando você tem um número fracionário, por exemplo, se fosse 0,47, o K já não seria quilo, o K seria tolerância, tá? Então tem essa pequena diferença aí. 4K7, por exemplo, significa o quê? 4.700, 4,7 kilopicofarads, né? Ou 4.700 picofarads. 2K5 seria 2,5 kilopicofarads, ou 2.500 picofarads. 1K seria 1.000 picofarads, e assim por diante. Okay? Então, quando o número é inteiro, o K significa aquilo. Quando o número é fracionário, o K significa tolerância. Tá? Então, tem essa pequena diferença aí que confunde muitos principiantes aí que estão aprendendo a ler capacitores, tá certo? Então, aqui recapitulando o que a gente viu, né? 2.200 picofarads, né? Você poderia ter essas possíveis inscrições: 2N2, 2,2 nanofarads, 2,2 nanofarads, se você converter, é equivalente a 2.200 picofarads. 2K2 seria 2,2 kilopicofarads, que dá também 2.200 picofarads. 0,0022 microfarads, né? 0,0022 microfarads, que seria 2.200 picofarads. E 222, né? 222 seria o quê? Primeiro dígito, segundo dígito, número de zeros, 2.
Então daria 2.200 picofarads aqui, ok? Você tem também o código de cores para os capacitores, da mesma forma que você tem para os resistores, né? Geralmente capacitores de poliéster, tá? Eles têm esse código de cores estampado neles. Então, geralmente o primeiro algarismo está pintado no topo, né? O segundo algarismo logo abaixo, o terceiro algarismo é o multiplicador, é o número de zeros, e a primeiro, segundo, terceira, quarta faixa aqui seria a tolerância, tá? Então, sem cor, a tolerância sem cor significa o quê? 20% de tolerância, tá? Dourado, 5%, prateado, 10%, tá? Igual em resistor, tá? E o código de cores aqui é o mesmo que você tem para resistores, ok? Bom, vamos falar agora do funcionamento do capacitor em corrente alternada, mas a gente vai dar alguns conceitos de corrente alternada. Então, por exemplo, quando você fala de corrente alternada, você lembra da corrente alternada que você tem na sua rede elétrica, né? Que é uma corrente variável, né? Porque ela varia com o tempo, que tem amplitude de 220 volts e frequência de 60 Hz, né? Bom, mas o que vem a ser amplitude? Amplitude da onda é o máximo valor em módulo, tá? Que essa onda ela pode alcançar, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma tensão senoidal, né? Uma tensão na forma de uma senoide aqui, né? E a gente tem que a tensão máxima, né? O pico, né? A voltagem de pico dessa tensão é 10 volts, né? Então, a gente diz que a amplitude dessa onda aqui é 10 volts, tá? Então, VP, a tensão de pico, né? Ou EP, ou VP, né? Tanto faz aqui, é 10 volts. Né? Você também tem a tensão pico a pico, que é de um pico ao outro da onda, tá? Aqui no caso seria 20 volts, tá? E você tem o período da onda, que é o tempo, né? O período é o tempo que a onda leva para fazer um ciclo completo, tá? Então, o ciclo completo dessa onda aqui leva 2 milissegundos, então o período é 2 milissegundos. A frequência, tá? Se vocês se lembram da física, é o inverso do período. É o número de ciclos por unidade de tempo. Então, quanto menor o período, maior a frequência. Quer dizer, quanto mais curtinho é esse tempo aqui de ir e voltar, mais ondas você tem por minuto, certo? E vice-versa, né? O período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. E você também tem uma definição aqui de velocidade angular, né? Que é o ômega, que é 2π vezes a frequência, né? Ou 2π dividido pelo período, já que a frequência é 1 sobre o período, ok? Se você fosse representar esse sinal aqui matematicamente, você teria que E de T, né? A tensão em função do tempo seria P vezes seno de um ângulo. Esse ângulo é ômega vezes T, onde ômega é a frequência angular. Tá certo? Então, se você tem um seno de alguma coisa vezes T, e você quer saber a frequência, né? Você iguala esse ômega que está multiplicando T por 2π sobre T, né? Esse ômega que está multiplicando o Tzinho se iguala ele a 2π sobre T maiúsculo aqui. E aí você acha T maiúsculo, achando T maiúsculo você acha a frequência do sinal. Tá certo? Vamos falar também de um conceito muito importante chamado de fase, tá? Então, por exemplo, quando você tem duas ondas e os picos delas são simultâneos, tá? A gente diz que essas ondas estão em fase, tá? Já se os picos não coincidem, você tem uma defasagem, tá? Matematicamente, essa defasagem é dada por mais ou menos um ângulo θ aqui que você soma, né? Com ômega t dentro do seno, né? Então, uma onda defasada seria seno de ômega t EP, né? Seno de ômega t mais θ ou seno de ômega t menos θ aí, tá? Então, você vê que essas duas ondas aqui, a onda vermelha, né, e a onda azul, elas têm uma defasagem de 90 graus, né? Ou seja, quando uma está em zero, a outra está no máximo, tá? E quando a outra está no máximo, a uma está em zero, tá? Então você tem uma defasagem aí de 90 graus entre as duas ondas. Por que eu estou falando isso, né? Porque no capacitor, a corrente e a tensão, quando você liga ele em corrente alternada, a corrente fica fora de fase com a tensão. A corrente tem uma defasagem em relação à tensão de 90 graus, tá? Para entender isso, tá?
Vamos falar primeiro da tensão em um resistor ligado em corrente alternada. Bom, o resistor ele é linear, ele obedece à lei de Ohm, né? U igual a R vezes I, V igual a R vezes I, tá? Onde V é a tensão em volts e I a corrente em amperes, tá? Então, quando a tensão é máxima, a corrente vai ser máxima também, vice-versa, né? Quando a corrente é zero, a tensão é zero, quando a tensão é zero, a corrente é zero. Então, aqui você não tem defasagem. Já no capacitor é diferente, tá? O que acontece quando você liga um capacitor na corrente alternada? Vamos entender. Quando você liga um capacitor na corrente contínua, se ele estiver descarregado, né, a tensão nele é zero, certo? E aí ele vai começar a carregar. Quando ele começa a carregar, a corrente é máxima, né? Então vocês veem lá, por exemplo, eu tinha um LED, né, no protoboard, o capacitor estava descarregado, eu apertei o botão e o capacitor começou a carregar. A corrente, nesse instante inicial, em que o capacitor começou a carregar, essa corrente é máxima, tanto é que o brilho do LED é máximo inicialmente. O brilho do LED é máximo, mas qual que é a tensão do capacitor? Zero, porque ele está descarregado. Ele vai começar, a tensão do capacitor vai começar a subir e a corrente vai começar a diminuir. Certo? Então, para você entender como o capacitor se comporta em corrente alternada, primeiro você tem que entender como ele se comporta em corrente contínua. Tá? Então, na corrente contínua, você tem inicialmente o capacitor descarregado. Aperta o botão, começa a carregar o capacitor. A corrente é máxima e a tensão no capacitor é zero. Por quê? Porque ele está descarregado. Muito bem, a corrente continua passando. A corrente vai diminuindo. Por que a corrente vai diminuindo? Porque o capacitor vai carregando. E o que acontece quando o capacitor vai carregando? A tensão no capacitor vai aumentando. Quando a tensão no capacitor é máxima, o LED apagou, a corrente é zero. Tá? Então, quando o capacitor está carregado, a corrente é zero. Muito bem. Agora, vamos lembrar o que a gente falou nas primeiras aulas aí sobre corrente alternada. Na corrente alternada, é como se os polos positivos e negativos eles se invertessem de acordo com a frequência. Então, por exemplo, se você tem uma frequência de 60 Hz, você tem uma inversão do positivo com o negativo, né, 120 vezes no tempo. Ou seja, cada ciclo demora... você tem 60 ciclos por segundo, certo? 60 Hz significa o quê? 60 ciclos por segundo. Mas em cada ciclo você tem, você tem duas polaridades. Você tem a polaridade positiva, digamos essa daqui, e você tem a polaridade negativa, digamos essa daqui. Então vamos supor que você está no ciclo positivo da sua onda senoidal, né? Ou seja, você está nesse ciclo aqui, certo? O que vai acontecer com o seu capacitor? Ele vai se carregar dessa forma aqui, certo? Quando você inverter a polaridade, ou seja, quando você estiver nesse ciclo aqui, o seu capacitor ele vai fazer o quê? Ele vai se carregar dessa forma aqui. Mas para ele carregar dessa forma aqui, ele teve que descarregar, certo? Então veja que o capacitor em corrente alternada é como se ele estivesse permitindo a passagem da corrente alternada. Por quê? Primeiro a corrente flui nesse sentido, né? Do positivo para o negativo. Então você tem uma corrente circulando assim. Quando você inverte a polaridade, você tem uma corrente circulando assim. Então, é como se o capacitor deixasse a corrente passar, porque ele carrega e descarrega, carrega e descarrega, tá certo? Então, o que acontece no capacitor? Quando você tem o máximo de tensão, quando o capacitor está carregado, a corrente é zero. Quando a tensão no capacitor é zero, é porque o capacitor está descarregado. Então, a corrente que está passando é máxima. Tá? Aí a corrente chegou em zero. Por que chegou em zero? Porque o capacitor carregou, mas carregou agora com polaridade invertida. Tá? Aí a tensão foi para zero, o capacitor descarregou. O capacitor descarregou, a corrente é máxima, porque ele está carregando, mas com polaridade oposta. Aqui ele terminou de carregar com polaridade oposta. Então a corrente no capacitor é zero. Então você vê aqui que a corrente no capacitor, tá? Ela tem uma defasagem de 90 graus em relação à tensão. Mas por que acontece isso matematicamente? Vamos entender. Tá?
Você tem que a corrente no capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. Tá? Vamos supor que a tensão no capacitor em função do tempo seja A, onde A é a amplitude da onda, vezes cosseno da frequência angular vezes o tempo, onde a frequência angular é 2π vezes f. Tá? Se você substituir essa equação aqui, calcular a derivada aqui pela regra da cadeia, que vocês vão aprender em cálculo 1, tá? Vocês vão chegar que a corrente no capacitor é dada pela seguinte expressão: C vezes A vezes ômega vezes cosseno de ômega t mais π sobre 2. Da onde que vem esse cosseno de π sobre t mais π sobre 2? Vem do fato que a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Vocês vão aprender isso em cálculo. A derivada do cosseno é menos seno. E o A, que é uma constante, passa para frente da derivada aqui. Tá? E esse ômega aqui vem pelo fato de você estar derivando essa função que está aqui dentro, aqui, ou seja, você está aplicando a regra da cadeia, está derivando essa função em relação ao tempo, derivada de ômega t em relação ao tempo é ômega, então está aparecendo esse ômega aqui. Ok? Mas por que menos seno de ômega t é cosseno de ômega t mais π sobre 2? Olha, pela fórmula dos cossenos, né? Cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Então, se você aplicar essa regra aqui, essa fórmula do cosseno da soma, você vai ver que cosseno de ômega t mais π sobre 2 é menos seno de ômega t. Então, comparando aqui, né, você tem que se a voltagem no capacitor é A cosseno de ômega t, a corrente ela é CA, né, onde C é a capacitância, vezes ômega, vezes cosseno de ômega t mais π sobre 2 aqui. Então, você vê que a corrente ela tem uma defasagem aqui, essa daqui é a fase, né, matematicamente, isso aqui seria aquele θ que eu mostrei para vocês, então essa aqui é a defasagem da corrente em relação à tensão. Ou seja, quando a tensão é zero, a corrente é máxima, quando a corrente é máxima, a tensão é zero. Tá? Então, né, você pode escrever que se Vc de t, se a voltagem no capacitor é A vezes cosseno de ômega t, você tem que a corrente é isso daqui, tá? Ou 2πf vezes C vezes A vezes cosseno de ômega t mais π sobre 2. Se você fizer uma analogia, tá, com a lei de Ohm, né, a lei de Ohm a gente diz o quê? V igual a V de t, né, a voltagem no resistor, é R vezes a corrente que passa no resistor. Tá? Vamos dizer que o capacitor ele tem uma resistência à passagem da corrente alternada. Tá? Essa resistência à passagem da corrente alternada a gente vai chamar de XC aqui, em analogia com a lei de Ohm aqui. Então, a voltagem no capacitor vai ser XC vezes IC de t, onde IC de t é a corrente que, entre aspas, passa pelo capacitor. A gente sabe que não passa. O capacitor carrega e descarrega, então ele, de certa forma, permite a passagem da corrente alternada. Okay? Agora, a gente quer saber quanto que vale XC de t. Então, se você comparar essa fórmula aqui, né, com IC, tá? Isso aqui é IC de t, certo? Esse daqui é IC de t. Então, você vai fazer o seguinte, IC de t é VC de t dividido por XC. Então, IC de t você tem que é dado por essa fórmula, e VC de t você tem que é dado por essa fórmula aqui. Bom, então aqui você tem que IC de t é 2πfc vezes A cosseno de ômega t mais π sobre 2. Se você desconsiderar a fase, tá, e falar que isso daqui é VC de t, você tem que IC de t é 2πf vezes C vezes VC. Ok? Mas, se você comparar essa equação aqui com essa daqui, você vai ter que IC de t é VC de t dividido por XC. Então, 1 sobre XC é 2πfc, portanto, XC é 1 sobre 2πfc. XC é a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada. Tá? Essa resistência ela é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, menor a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada, e é inversamente proporcional à capacitância, ou seja, quanto maior a capacitância, menor a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada. Então, quanto maior a frequência e maior a capacitância, menor a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada. Essa resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada é chamada de reatância capacitiva, tá? Ou também chamada de impedância, tá? O que é impedância? É um conceito mais amplo que resistência, né? Porque resistência elétrica geralmente ela está associada a resistores.
Já indutores e capacitores, você associa a uma resistência do tipo impedância. Por quê? Porque você não modifica só o valor da amplitude da onda, como você modifica também a fase da onda, né? Ou seja, né, o elemento capacitivo ou elemento indutivo, ele modifica não só a amplitude da onda senoidal, como também a fase da onda senoidal. Então, a gente chama esse tipo de resistência de impedância. Tá? E resistência elétrica você aplica apenas para resistores. Então, você pode dizer que a impedância do capacitor é, entre aspas, a resistência que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada. Tá? Então, vamos agora ver um experimento aí, onde a gente vai mostrar para vocês o conceito de impedância de capacitor, ok? Então, para essa experiência aqui que nós vamos demonstrar o comportamento de capacitores em corrente alternada, nós vamos utilizar aqui um gerador de funções da marca Minipa, ok? Então vamos inicialmente ligar esse gerador de funções, né? Vocês estão vendo aqui que aqui nós temos a frequência em Hz, então nós temos 3 Hz de frequência aqui, tá? E aqui a voltagem de pico a pico da onda, certo? 2,7 volts, tá? Então esse gerador, ele vai soltar a saída, né? A saída sai por aqui, por esse cabo aqui, e esse cabo tem 2 terminais, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esses 2 terminais aqui nos terminais de um alto-falante, de uma caixa de som, tá? Então nós vamos ligar aqui. Pronto, ligamos os terminais em uma caixa de som, certo? Então aí o que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos aqui selecionar o tipo de onda. Mas primeiro nós vamos selecionar a faixa de frequência. Então aqui no range, você vai selecionar a faixa de frequência. Então aqui no range a gente vai selecionar qual range de frequências a gente quer. Então nós temos vários ranges de frequência. Nós temos o range 1, né? O range 2, o range 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e voltamos aqui para o 1. Então nós vamos selecionar aqui um range de uma frequência que nós conseguimos ouvir. Vamos selecionar, por exemplo, o range 3, certo? E aí nós vamos apertar RAM. Quando nós apertamos RAM, aparece aqui o valor da frequência que está sendo reproduzida, no caso aqui 111 Hz. E aqui no ajuste de frequência FADJ, né, Frequency Adjust, tá? Nós podemos aumentar ou diminuir a frequência. Então quando nós aumentamos a frequência, nós percebemos o quê? Nós percebemos que o som ele fica mais agudo, tá? Nós podemos também aumentar a amplitude da onda, né? Então, aumentando a tensão de saída, nós aumentamos o que? A amplitude da onda. Então, nós podemos ter uma onda mais intensa, né? Ou uma onda menos intensa, certo? Nós vamos deixar aqui em 3,8 volts, 4,2 volts aqui a saída. Não, um pouco menos aqui. Vamos deixar em 3 volts a saída, ok? 3,1 volts. E nós vamos trocar o range de frequência aqui, vamos trocar para o range 3 e apertar o RAM, tá? Então a gente pode aumentar a frequência aqui, certo? Vamos diminuir, vamos trocar o range, vamos para o range 4 e vamos diminuir a frequência. Diminuindo a frequência, nós temos que o som ele fica mais grave, certo? Vamos apertar aqui o range, não. Diminuir a amplitude aqui. Bom, vocês perceberam aqui como que a gente utiliza esse aparelho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar a frequência aqui para uma frequência um pouco mais baixa. E vou deixar aqui no range 4, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um capacitor, tá? Um capacitor aí no caso em paralelo, aliás, em série, né? Com o meu alto-falante, tá? E nós vamos verificar aqui o que acontece com a nossa onda, tá certo?
Então aqui nós temos os capacitores que nós vamos utilizar nessa experiência. Nós temos aqui o capacitor de 33N, 33 nanofarads, certo? Esse outro capacitor aqui, esse capacitor, ele é um capacitor de 100 nanofarads. Como é que eu sei? Porque ele começa com Mi de microfarads e depois ele tem um 1. Então ele é 0,1 microfarads ou 100 nanofarads. E esse K indica a tolerância do capacitor aí no caso. E aí ele tem a tensão máxima de funcionamento de 63 volts. Ok? E aqui nós temos um capacitor de 47 nano, né? Então aqui a gente pode ordenar os capacitores aqui em termos das suas capacitâncias, ok? Então nós vamos ligar esses capacitores aqui em série aqui com o nosso alto-falante. Nós vamos ver qual que é o efeito desses capacitores na frequência, qual que vai ser o efeito desses capacitores na frequência do nosso som, ok? Bom, então vocês podem ver aí que nós temos um capacitor de 33 nanofarads, certo? Podemos aumentar a amplitude aqui da onda, né? Então a tensão pico a pico está em 9,9 volts e a frequência está em 663 Hz. O que acontece se nós aumentamos a frequência? Nós aumentamos a frequência, nós aumentamos a amplitude da onda também, certo? Nós vamos ver isso depois no osciloscópio. Tá certo? Por quê? Porque o capacitor deixa passar frequências altas. O indutor, ao contrário do capacitor, ele não deixa passar frequências altas. O indutor não gosta de frequências altas. Já o capacitor deixa passar frequências altas, ok? Vamos trocar agora esse capacitor, né, deixando a frequência fixa aqui, vamos trocar esse capacitor por um capacitor de 47 nanofarads, tá? Então vou colocar aqui um capacitor de 47 nanofarads. Vocês viram aí que a amplitude da onda aumentou. Agora vamos trocar esse capacitor por um capacitor de 100 nanofarads. Vocês conseguem perceber aí, né, que a onda ficou mais alta, né? Ou seja, está passando mais corrente pelo meu alto-falante, tá? Se eu aumentar a frequência aqui, quanto maior a frequência, maior a amplitude, tá? Então nós vamos fazer agora uma experiência com o osciloscópio para ver esse fenômeno acontecer. É lógico, né, que se eu ligar direto, tá? Eu vou diminuir aqui o valor da tensão, tá? Vou diminuir para 5 volts. Se eu ligar direto, vocês vão ver aqui, né, sem o capacitor, vocês vão ver que a intensidade é muito maior. O capacitor, ele faz o quê? Ele atenua, né? Ele dá uma atenuação aí na amplitude da onda, ok? Para essa segunda demonstração, eu coloquei o meu capacitor em série com um resistor aqui limitador de corrente, que no caso aqui é um potenciômetro. Então com esse potenciômetro eu consigo controlar o volume da onda, né? Eu consigo diminuir ou aumentar aqui o volume da minha onda. O volume da onda tem a ver com amplitude, então na verdade quando eu mexo no potenciômetro aqui eu estou mexendo na amplitude da minha onda, ok? Por que eu coloquei esse potenciômetro? Porque se vocês se lembram da aula teórica, a gente disse que no capacitor, tá? A corrente e a tensão elas estão defasadas, certo? Mas no resistor não, tá? No resistor a corrente está em fase com a tensão, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um canal do meu osciloscópio aqui e um canal do meu osciloscópio aqui no resistor, tá? Porque no resistor a tensão e a corrente elas estão em fase, então eu consigo indiretamente ver como que está a corrente. Por quê? Porque o osciloscópio ele não mede corrente, ele mede tensão, tá? Então eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o osciloscópio, tá? E nós vamos usar o osciloscópio aqui para inspecionar esse circuito que eu montei aqui, tá ok?
Então, antes de começar nosso experimento, eu preciso explicar para vocês o básico do osciloscópio. Então, nós temos aqui um osciloscópio da marca GW Instec, ok? Eu vou ligar esse osciloscópio agora. Esse osciloscópio, ele tem dois canais, o canal 1, certo? Que tem essa ponta de prova aqui, certo? Esse terminal aqui da ponta de prova, a gente vai ligar numa referência, que é o terra, tá? Que vai ser para nós o terra do circuito. Veja que o terra é só uma referência, tá? E a referência do terra da ponta de prova 1 tem que ser igual à referência da ponta de prova 2 do osciloscópio. Você tem que ter o mesmo terra nas duas, tá? Isso vai criar para a gente uma pequena dificuldade aí que eu vou explicar depois, tá? Para a gente poder entender o nosso circuito. Basicamente aqui nós temos o canal 1 aqui e o canal 2 aqui. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o position, tá? Então, se eu mexer, aqui nós temos as configurações do canal 1 em amarelo. O canal 1 é o canal amarelo que está aparecendo aqui na tela do osciloscópio, que está oscilando, tá? O canal 2 é o canal em azul e aqui nós temos as configurações do canal 2. Você pode, se você quiser, desligar um dos canais. Por exemplo, você quer só o canal 1, o canal 2, por exemplo, você não quer o canal 1. Então você vai apertar aqui o canal 1, veja que aqui mudou para canal 1, aperta de novo o canal 1, você desligou o canal 1 e tem só o canal 2. Se você quiser o canal 2, se você quiser só o canal 1, não quiser o canal 2, você aperta o canal 2 aqui, vai aparecer aqui canal 2, aperta de novo, você desliga o canal 2 e fica só com o canal 1. Nas configurações do canal 1, você pode mexer na posição aqui, certo? Ou seja, você pode trazer a linha do canal 1 mais para baixo, né? Ou mais para cima, ok? A mesma coisa você pode fazer com o canal 2. Se você mexer no position do canal 2, você vai trazer a linha do canal 2 mais para baixo ou mais para cima, tá? Você tem também o volts por divisão. O que é o volts por divisão? Aqui você tem o eixo Y e aqui você tem o eixo X. O volts por divisão é quantos volts tem por cada divisão aqui no eixo Y, tá? Então cada divisão no eixo Y vai corresponder à quantidade de volts por divisão. Então no canal 1, volts por divisão está 100 mV. Se eu quiser aumentar isso daí, eu posso colocar aqui, ó, 200, 500, 1 volt. Então, o canal 1 agora, cada divisão tem 1 volt, certo? No canal 2, o canal 2 já está com cada divisão aqui, né? Cada divisão no canal 2 tem 1 volt. Então, eu vou deixar o canal 1 e o canal 2 com 1 volt por divisão aqui e vou deixar eles simétricos aqui em relação à origem, tá? Uma outra coisa que você pode medir, que você pode ajustar aqui, é o time div, tá? O time div é esse router encoder aqui. O time div é o mesmo para os dois canais, ou seja, se você alterar o time div, você está alterando o time div nos dois canais. Então o time div são as divisões do eixo X, então cada divisão do eixo X corresponde a 100 microsegundos que você está vendo aqui, certo? Se você alterar o time div aqui, ó, você pode aumentar para 500 microsegundos, 1 milissegundo, 2 milissegundos, 5 milissegundos, 10 milissegundos e assim por diante, tá? Eu vou deixar aqui o time div em 5 milissegundos, ok? Então agora nós vamos ligar as pontas de prova aqui no nosso circuito, ok? E nós vamos verificar aí como que vai se comportar as ondas, tá? Bom, então vamos lá, como que nosso circuito está configurado? Aqui nós temos um dos terminais aqui do gerador de funções, tá? Esse terminal aqui, ele está ligado numa das extremidades do alto-falante, tá? A outra extremidade do alto-falante está ligado no capacitor, certo? Está ligado aqui no capacitor, tá? Esse capacitor, a outra extremidade desse capacitor, o outro terminal desse capacitor, está ligado aqui no terminal mais externo do potenciômetro. O terminal do meio do potenciômetro eu vou ligar no gerador de funções, na segunda extremidade aqui do gerador de funções, e eu tenho um cabinho aqui para poder enganchar, tá? Esse cabinho aqui é para eu poder enganchar a ponta de prova do meu osciloscópio, tá? Então o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou colocar aqui, ó, as duas pontas de prova, tá? Então essa ponta de prova aqui eu vou aterrar aqui, então essa aqui vai ser a minha referência, vai ser o terra, tá? Para a minha segunda ponta de prova eu também vou colocar o terra aqui, ok? Então eu vou apertar aqui, tem que fazer uma força um pouco maior aqui.
Ok. Então o que eu vou fazer? No canal 1 eu vou pegar a tensão que está no capacitor. Vou pegar VC, certo? E no canal 2 eu vou pegar a tensão que está aqui em VR, tá? VR mais VC, porque na verdade eu vou medir as duas aqui, tá? Não tem como eu medir só VR, tá? Porque se eu colocar o terra aqui, eu vou ter dois terras e o osciloscópio vai se confundir, ok? Então aqui eu tenho uma ponta de prova aqui que é VC mais VR, tá? E outra ponta de prova aqui que é VC, ok? Então agora nós vamos dar uma olhada como que o osciloscópio está se comportando com essas pontas de prova configuradas dessa forma, ok? Vamos agora então ajustar o range de frequências aqui, tá? Eu vou colocar num range audível, aqui é o range 1, certo? Range 2, range 3, range 4, tá? Vou apertar o Run aqui para eu ver qual a frequência que eu tô e qual a voltagem que eu tô. Vou mexer aqui no ajuste de tensão. Vou colocar aqui 5.8 volts, ok? E vou mexer aqui no potenciômetro, para ele ficar mais ou menos na metade do traço aqui, certo? Vou aumentar aqui também a minha voltagem, certo? E agora nós vamos olhar o osciloscópio, tá? Bom, como vocês podem ver, o osciloscópio está mostrando duas formas de onda aí. Então eu teria que ajustar o time div aqui, certo? Para eu poder enxergar melhor essas ondas, tá? Então eu vou diminuir aqui o time div para 250 microsegundos, tá? E eu vou ajustar o volts div aqui para 2 volts aqui no canal 1 e vou ajustar o volts div aqui para 5 volts no canal 2, tá? 5 volts é o máximo que ele mede, tá? Não dá para medir menos aqui que 5 volts, tá? Aliás, não dá para medir mais que 5 volts. Ok. O que nós podemos observar aí? O resistor está mais ou menos na metade do cursor dele, tá? Que é um resistor variável, um potenciômetro, ele está mais ou menos na metade do cursor. Se vocês sobrepuserem essas duas ondas, eu vou mexer aqui no Position para sobrepor as duas ondas, né? Vocês vão verificar que elas têm uma diferença de fase, tá? Então aqui eu vou sobrepor as duas ondas, tá? Vocês verificam aí que a gente tem uma diferença de fase, ok? Se eu aumentar o valor da resistência, essa diferença de fase aumenta, né? E aí quando a resistência estiver mais ou menos no máximo, tá? Vocês podem ver nitidamente, tá? Que a tensão no resistor, que tem a mesma fase da corrente no resistor, tá com 90 graus de fase, né? Em relação à tensão no capacitor, que é o amarelinho, tá? Então o amarelinho aí é a tensão no capacitor e o azulzinho aí seria a tensão no resistor, mas a tensão no capacitor, que nesse caso aí vai, como a tensão no resistor é maior, porque eu estou no final do cursor, né? Então essa fase aí ela vai ser de 90 graus aí, ok? Então agora eu vou diminuir aqui, certo? Se eu diminuir para 0, eles ficam em fase, tá? Porque na verdade isso aqui é uma soma de tensões, não é uma única tensão, ok? Muito bem, vendo a fase, tá? Eu vou deixar aqui no máximo, tá? Aqui no máximo, perto do máximo, tá? Eu vou desligar o canal 2 aqui, vou olhar só para o canal 1, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou aumentar a frequência, tá? Se a gente aumenta a frequência, o que acontece, né? Se a gente aumentar a frequência, a queda de tensão no capacitor diminui. Então a tensão no capacitor tem que diminuir, porque a reatância capacitiva dele está diminuindo, tá? Então vou mudar aqui para o range 5, vocês veem que a amplitude diminui aí, certo? Se eu diminuir a frequência,
tá? Vou diminuir a frequência aqui. Vocês veem que quando a frequência está diminuindo, a amplitude está aumentando aqui, ó. Ó. Então eu diminuo a frequência e a amplitude aumenta. Por quê? Porque a reatância capacitiva aumenta, então a queda de tensão no capacitor aumenta. Tá? Então a voltagem no capacitor aumenta também. Então essa daqui foi a nossa experiência, ok? Espero que vocês tenham entendido aí, acompanhado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. E essa foi a nossa aula de hoje sobre o funcionamento do capacitor em corrente alternada.